Muito boa noite para todos que estão aqui conosco pelo nosso canal do YouTube, do Centro Espírita Ivon Costa, em Juiz de Fora, Minas Gerais, pela nossa página do Facebook. Estamos aqui hoje jubilosos, com muita alegria, porque estamos no mês de comemoração do aniversário de fundação da nossa casa de Ivon Costa. Está fazendo 76 anos, no próximo agora, dia 15 de abril, depois de amanhã. E mais felizes ainda, porque estamos aqui com o nosso convidado da noite especial, nessa palestra comemorativa, que é o Luciano Klein Filho, está nos falando lá do Ceará, de Fortaleza, né? Longe aqui da gente, de Juiz de Fora, mas muito perto no nosso coração. E ele vai trazer um tema que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E vou dar também já o boa noite para o Luciano. Luciano, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ô, Daniel, muito grato, querido, por esse acolhimento tão afetuoso, com esse seu largo e espontâneo sorriso, e essa saudação feita aí das Minas Gerais ao Ceará, estado onde nasceu Chico Xavier, estado onde nasceu Bezerra de Menezes, as maiores expressões, na opinião modesta deste historiador, do espiritismo em nosso país, um no século XIX e outro no século XX. Então, querido, muito grato aí pela oportunidade que você nos dá de interagirmos fraternalmente, mesmo que, por enquanto, presencialmente, encurtando distâncias, mercê do concurso da tecnologia dos nossos dias. Paz e bem a todos. Paz e bem, sinta-se abraçado por todos nós aqui, com certeza. Olha, gente, antes da gente iniciar com a nossa prece, como nós sempre fazemos em toda reunião em que nós fazemos o estudo doutrinário, né? Tudo aquilo que nós nos unimos para o bem, nós iniciamos com a prece. Nós vamos trazer aqui, de uma forma excepcional, um pequeno vídeo muito humilde, um vídeo para homenagear o nosso patrono dessa casa, o nosso mentor, Ivon Costa, a todos os seus fundadores, os trabalhadores de outrora, os trabalhadores atuais e todos que ali passaram e que lá frequentam. É apenas uma pequena homenagem para que a gente já se harmonize com esse ambiente, com esses minutos que nós estaremos aqui, relembrando e sabendo um pouquinho mais da história desse grande missionário. Então vamos ao nosso vídeo. Sob as bênçãos de Deus, sob o olhar carinhoso, tão meigo e tão doce do Mestre Jesus, há uma casa que encerra mil eflúvios dos céus, onde é maravilhoso ambiente de prece, de paz e de luz. Nesta casa modesta, nossas almas em festa, no estudo evangelical, onde o bem vence o mal, tem pro amor e o trabalho, mente sempre disposta, casa assim tão sublime e feliz, meus irmãos, é o Centro Ivon Costa. Há uma casa que encerra mil eflúvios dos céus, onde é maravilhoso ambiente de prece, de paz e de luz. Nesta casa modesta, nossas almas em festa, no estudo evangelical, onde o bem vence o mal,
irmãos, é o Centro Ivon Costa. Muito bem. Então, harmonizados, né? Com esse vídeo singelo, mas feito com muito carinho, com muito amor, vamos então orar. Primeiramente, agradecer ao nosso Mestre Jesus e também ao nosso patrono, ao nosso mentor, Ivon Costa, homenageado desta noite, por esses momentos, Senhor, em que aqui nos reunimos, nesse sentimento de gratidão, de paz, de serenidade, de reflexões que, com certeza, na inspiração trazida para o nosso orador da noite, iremos refletir todos com os exemplos, com os ensinamentos trazidos por este missionário, que nos fortalece, que nos impulsiona na nossa caminhada terrena, que nesse exemplo a gente possa realmente, na nossa pequenez, brilhar a nossa pequena luz. No dia a dia, no trabalho, na convivência, nas relações, dentro e fora de nossa casa amada. Possamos, Senhor, exercer verdadeiramente o seu maior ensinamento, de amarmos ao próximo como a nós mesmos. E assim, Mestre, que o nosso irmão, que aqui se encontra, preparado, com tanto carinho, com tanto amor, aqui para nos falar, que ele possa, através da sua inspiração, também nos trazer essas reflexões. Que a sua paz, que o seu amor, Mestre, permaneça com todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, gente. Então, hoje nós estamos aqui, né, com o Luciano Klein. Ele vai nos trazer o tema que eu já vou deixar aqui embaixo. Ivon Costa, Respingos Históricos de uma Vida Missionária. Luciano Klein, para quem não conhece, eu já falei que ele é lá do Ceará, de Fortaleza. Ele é historiador, organizador do Centro de Memória Viana de Carvalho. Ele é ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará e já escreveu biografias de Bezerra de Menezes, Viana de Carvalho, Chico Xavier, Divaldo Franco. Inclusive, um adendo, a biografia de Bezerra de Menezes já vendemos na nossa livraria Espírita Cristã. Muito boa, é uma obra muito bem recomendada. E, atualmente, ele é diretor do Centro Espírita João, o Evangelista, lá em Fortaleza, Ceará, e membro da Federação Espírita do Estado do Ceará. Luciano, fique à vontade, seja bem-vindo mais uma vez, a palavra é toda sua. Uma vez mais, querido, muito obrigado pelo afeto este que se constitui nesse momento difícil, porque passa a humanidade, no alimento imprescindível às nossas almas. E como nós precisamos dessa permuta de carinho e de amor. Então, muito grato. Queríamos dizer, à guisa de introdução, meu bom irmão, que ficamos profundamente sensibilizados e, ao mesmo tempo, que honrados com o convite que nos foi feito para que pudéssemos, mesmo que virtualmente e brevemente, participar dessa solene reunião que tem como escopo principal relembrar o esforço hercúleo, ciclópico, gigantesco de muitos irmãos espíritas do passado, que numa época muito mais difícil do que a nossa, os anos 1940, numa fase gravíssima da história da humanidade, em que o mundo saía dos horrores da Segunda Grande Guerra Mundial, iniciada em 1939 e finalizada em 1945, com fatos inenarráveis, inclusive a soltura de 2 bombas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, para que nós pudéssemos refletir o quanto nós, seres humanos, ainda embora numa sociedade
que houvera conquistado grande desenvolvimento do ponto de vista científico, tecnológico, mas ainda era muito nula no tocante à questão do sentimento e do afeto. E, portanto, no ano de 1947, logo após a Segunda Grande Guerra, 2 anos depois, nós vamos ter o ensejo de ver surgir, no dia 15 de abril daquele ano, repetimos, num momento ainda grave da história da humanidade, uma instituição que objetivava, no interior das Minas Gerais, Estado, outrora província, capitania das Minas Gerais, trazer do centro do Brasil praticamente um pouco mais de luz para o nosso povo, para a nossa gente tão sofrida. E a emoção de ver que o nome dessa instituição, por inspiração, por certo, do alto, uma demonstração de que a gratidão é a memória do coração, como sempre gostamos de frisar, uma figura que, se não fosse o Centro Espírita Ivon Costa, se não fosse Chico Xavier, que esteve com vocês também na instituição, e mais tarde, especialmente, esse médium da esperança dos nossos dias, ainda entre nós, da iminência de completar 96 aninhos, Divaldo Pereira Franco, talvez o nome Ivon Costa não ficasse assim tão conhecido. Então, nós devemos ao trabalho desses companheiros, dessa instituição, embora houvesse uma homônima no norte do Brasil, no Pará, mas que homenageava, portanto, o esforço desse amigo espiritual. E não poderíamos deixar de registrar aqui, querido, que há 2 décadas e um pouco mais, nós tivemos a oportunidade de conhecer a queridíssima amiga Elaine Civinelli. Conhecemos a Elaine pessoalmente, inclusive, por ocasião de um congresso espírita que houve no Rio de Janeiro, do qual fizemos parte, no ano de 2015, quase como lhe dizíamos nos bastidores, antes de entrarmos no ar, ao vivo, íamos conhecer o Ivon Costa, porque era um desejo nosso, porque passamos a pesquisar sobre o Ivon Costa desde o final da década de 1990, quando travamos contato com a Elaine e seu saudoso companheiro, Ronaldo, que tivemos a oportunidade de falar ao telefone para já anotarmos, colhermos, numa época muito mais difícil de se pesquisar, alguns informes sobre Ivon Costa, que passou aqui por Fortaleza e provocou sensação, deu uma grande contribuição na divulgação do Espiritismo nos anos 1920. Então, nós começamos a ir no encalço de Ivon Costa, embora as pesquisas que fazíamos de Bezerra de Menezes e de Viana de Carvalho, e ainda guardamos a esperança pelo material que colhemos, inclusive muito devemos a Elaine. Nós queríamos, portanto, fazer o registro aqui do nosso carinho, da nossa gratidão por essa companheira, a quem particularmente muito devo e muito amo. Então, se ela nos escuta nesse momento aqui, o nosso carinho, a nossa gratidão a você, querida, por tudo quanto tem feito por essa casa, há que se homenagear uma companheira dessa, ao longo de anos trabalhando, e, evidentemente, pelejando aí para que a memória de Ivon Costa, o patrono da instituição, não seja, portanto, esquecida. O século XIX ele se notabilizou por uma série de mudanças no campo científico, filosófico, sociológico, cultural, religioso. As mudanças que houve nesse contexto vinham, na verdade, na esteira de outras mudanças igualmente importantes do século precedente, o século XVIII, os 700, como assim os historiadores chamam, e que propunham à criatura humana uma postura diferente diante da vida, que passava-se a valorizar mais o raciocínio, a razão, dando ao homem, já do mundo contemporâneo, porque a idade contemporânea começa com a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, e prossegue, perdura até os nossos dias, o homem, diferentemente dos períodos anteriores, notadamente do período medieval, agora tinha mais liberdade em se posicionar diante da vida e das questões de natureza filosófica e espiritual. Combatiam a autoridade exagerada dos reis, dos monarcas, o chamado absolutismo monárquico, mas foi em face dessas mudanças que trouxe progresso à humanidade, a Revolução Industrial, em meados do século XVIII,
e a segunda revolução industrial, já no século seguinte, o 800, o século XIX, vieram a mostrar que a humanidade daria cientificamente, tecnologicamente, um salto extraordinário. Mas em face dessas mudanças que houve nesse contexto de transições, de modificações, sobretudo a partir de meados desse século retrasado, nós vamos ter o ser humano ainda sem ter logrado alcançar a sua madureza espiritual, nessa fase de adolescência do espírito, em que um novo mundo se lhe era apresentado, o homem contemporâneo começa, naturalmente, insuflado por essas possibilidades de se valer do raciocínio mais lógico, a questionar acerca da existência de Deus e da imortalidade da alma. E aí muitos pensadores notáveis passam a adotar uma postura francamente hostil em relação às religiões então existentes, e em parte com alguma razão, porque as teologias tradicionais, respeitáveis, evidentemente, ao longo do percurso histórico, que de alguma forma contribuíram para que a mensagem de Jesus no mundo ocidental ela fosse disseminada, mas não conseguiam mais dar ao homem contemporâneo as explicações plausíveis, convincentes, lógicas, que o homem buscava. As velhas questões que outrora, desde o Egito Antigo, ou da velha Hélade, na Grécia, dos grandes filósofos do passado, em que muitos gregos, diante de uma lápide fria, de uma necrópolis, a cidade dos mortos, ou cemitério, fazia questionamentos como este. Será que a vida prossegue para uma dimensão além desta que os nossos olhos materiais conseguem divisar? Será que eu terei um ensejo de rever os meus entes amados que partiram antes de mim? E esses mesmos questionamentos, portanto, no século XIX, fizeram com que muitos, não obtendo respostas, adotassem uma postura cética, negativista, nihilista, agnóstica, ateia, materialista. E foi exatamente em meio a esse báratro, a essa confusão do ponto de vista ideológico no tocante às tentativas de se explicar a realidade do espírito, foi que começou a acontecer, valendo-nos aqui de uma expressão cunhada pelo genial autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, que se tornou espírita, ou espiritualista, no entendimento do que ele concebia como espiritismo, sendo o espiritismo mais britânico, e que escreveria uma obra antológica intitulada History of Spiritualism, traduzida agora recentemente pela Federação Espírita Brasileira, com o título original correto, História do Espiritualismo, diferentemente de uma tradução que ainda hoje é divulgada pela editora Pensamento, do cearense espírita Júlio Abreu Filho, mas que veio a lume com o título de História do Espiritismo, e que não condiz, portanto, com o termo original, visto que, inclusive, Conan Doyle fala muito pouco do espiritismo francês e quase nada, em pouquíssimas páginas, do professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec. Mas ele nos dá uma contribuição notável ao falar exatamente do processo do aparecimento de uma gama de fenômenos que vão provocar a atenção desse mundo cético, materialista, a respeito da imortalidade da alma, porque serão os próprios imortais que vão se manifestar, a partir de fenômenos por ele analisados, que remontam ao século XVIII, com a ação impressionante do sueco Emanuel Swedenborg, do pastor escocês Edward Ewing, em 1830, e, sobretudo, também porque, a partir dos fenômenos ocorridos em Hydesville, no condado de Wayne, em 1848, na residência da família Fox, uma família de origem protestante, metodista, segundo ele, é a partir desse momento que vai se inaugurar a chamada Era da Mediunidade Positiva, ou seja, vai ser o momento em que a mediunidade, que é uma faculdade inerente à criatura humana, sempre existiu, portanto, ela vai despertar a atenção de alguns estudiosos que vão se valer de determinadas metodologias para estudá-la,
e investigá-la mais criteriosamente. E diz Conan Doyle que, nesse contexto de incertezas, de dúvidas em relação ao porvir espiritual do ser, vai acontecer essa invasão organizada, e espíritos como que se fossem batedores vão provocar alarido. Era necessário que se chacoalhasse, usando a expressão dos nossos dias, os céticos de então, para que dessa forma os mesmos pudessem perceber que a espiritualidade, caso o homem ainda em sono letárgico, no tocante ao entendimento das questões transcendentes da vida, precisasse ser acordado para que assim, dessa forma, entendesse a realidade da existência de Deus e da nossa continuidade, da nossa imortalidade da alma. Assim sendo, é que virão os fenômenos das mesas dançantes, voantes, girantes, as várias denominações que tiveram, fenômenos que vão pipocar, vão aparecer em praticamente todo o mundo ocidental, porque era algo mais dirigido ao mundo ocidental, muito cerebral e ainda pouco sentimental. Nós vamos ver dos salões parisienses, da Europa, esses fenômenos eclodindo na América do Norte, na América Central, na América do Sul, no Brasil, como aconteceu no Rio de Janeiro, então corte imperial, com as experiências feitas por Melo Moraes, médico homeopata, em Recife e aqui, em Fortaleza, curiosamente, em 1853, em 1854, um ano antes de Messier e Paulette Léon Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec, ser despertado para essa fenomenologia e fazer a sua leitura, a leitura mais contundente e correta, para que constatasse que não eram as mesas destituídas de um sistema nervoso, de um cérebro que as fizesse pensar, e a dar aos perquiridores, aos questionadores, que formulavam determinadas questões às mesas, e as mesas respondiam, os espíritos virão a dizer a Messier Rivaio, mais tarde Allan Kardec, que, na verdade, não eram elas que davam as respostas intelectuais, mas os homens que viveram na Terra, que estavam do outro lado da vida, que voltavam, portanto, do mais além, para nos dar a certeza da indestrutibilidade do ser. E é assim que Allan Kardec vai, usando a expressão do passado, codificar, sistematizar esses ensinamentos, valendo-se de um método notável, e no dia 18 de abril de 1857, na Galeria de Orleans, em Paris, ele lançaria essa obra que, segundo a expressão do Dr. Bezerra de Menezes, pela via mediúnica de Chico Xavier, consignaria à humanidade terrestre uma nova era, a era do espírito imortal. A partir daí, oficialmente surge o espiritismo. A partir daí, se concretiza, de fato, aquela promessa profética outrora feita por Jesus, quando ainda entre nós, nos instantes derradeiros da sua presença física no nosso orbe terrestre, quando, segundo a anotação de João, em seu texto, Jesus nos diz, capítulo 14, versículo 26, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo, por enquanto, não poderia muito bem compreender, e ele viria a seu turno, em seu tempo, a fim de vos repetir tudo aquilo quanto ele, Jesus, nos disse, e permaneceria conosco até a consumação dos séculos. O caráter do Espiritismo, como Consolador prometido, é este de nos dar a certeza de que somos seres imortais. Porque não há realidade mais alentadora, mais confortadora, mais consoladora para os nossos psiquismos do que termos a certeza de que teremos o ensejo, mercê da misericórdia infinita de Deus. De quando retornarmos ao mundo espiritual, que é o mundo original, de onde viemos e para onde inexoravelmente haveremos de regressar, teremos a oportunidade de rever nossos pais, nossas esposas, nossos esposos, os amigos, filhos, porque, afinal de contas, Deus é esse ser de amor incondicional, que, através de Jesus, relembrado nos poucos dias o seu sacrifício no Gólgota, demonstrou para todos nós, o homem de Nazaré,
a referência maior às nossas vidas, conforme a resposta dada pelos imortais, em resposta à questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, que prova de amor maior não há. E não há mesmo. Porque, como dizia Daniel, um personagem da minha infância, do nosso conterrâneo Chico Anísio, na velha Chico City, chamava-se Valfrido Canavieira. Antes da escolinha do professor Raimundo, ele dizia: palavras são palavras, nada mais que palavras. Não adianta falar bonito, não adianta ser um tribuno eloquente como o nosso Ivon Costa, como Viana de Carvalho, mas fazer o que eles faziam, ou seja, eles pregavam o que viviam. Aí a grande diferença entre eles e a maioria de nós, e viviam o que pregavam cotidianamente, porque tinha uma mensagem consubstanciada nessa vivência diária do amor, não só pregado, mas demonstrado na relação com todas as pessoas com as quais tiveram a oportunidade de com eles conviver. Portanto, não há prova de amor maior do que esta. Fazemos esse preâmbulo, querido, que você nos permite fazer nesse início de reflexão, para aí sim chegarmos ao nosso homenageado desta live, cujo título, inclusive, da palestra proposta por você, aqui nós faríamos uma observação, nós gentilmente sugerimos, pensando de um título de uma coluna que assinamos no jornal Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná, jornal que está completando 91 anos de existência, e graças à gentileza de uma querida amiga da federativa desse belo estado, a nossa Malena, carinhosamente assim chamada, nós temos tido a oportunidade de escrever alguns desses respingos históricos, e agora, recentemente, acredito que vocês tiveram a oportunidade de ler, recuperamos um pouco alguns fatos até então inéditos da passagem importantíssima de Ivon Costa na terra dos Pinheirais, em Curitiba e em Ponta Grossa, onde ele teve o ensejo de fazer algumas preleções. Então, querido, nós passamos a pesquisar a vida de Ivon Costa também a partir do final da década de 1990, quando, nas garimpagens que fazíamos, nós descobrimos que ele houvera passado por Fortaleza e aqui se estabelecido durante todo o mês de novembro daquele ano. Detalhe, e é interessante, e por isso aceitamos também, mesmo em meio aos compromissos que tínhamos neste mês de abril, com atividades, com palestras presenciais ou virtuais, mas não poderíamos deixar de aceitar esse convite, querido, quando você nos fez. Mas esse mês de abril é, de fato, um mês recheado de efemérides, de datas especiais, históricas, para o nosso movimento espírita. Começa com o aniversário de Chico Xavier, no dia 2 de abril. Nascido ele em 2 de abril de 1910. Agora, dia 11 de abril, tivemos o ensejo de relembrar o retorno triunfal de Bezerra de Menezes, ocorrido há 123 anos, precisamente no dia 11 de abril de 1900, quando ele desencarna às 11h30 da manhã, na rua 24 de Maio, no Rio de Janeiro, Estação Sampaio, numa casinha, a de número 93, da rua 24 de Maio, que não era de propriedade dele, ele já estava numa situação, financeiramente falando, muito difícil. Nós tivemos o inventário dele e constatamos que ele desencarna paupérrimo, mas riquíssimo do ponto de vista espiritual. Ele desencarna às 11h30 da manhã, sendo seu corpo físico sepultado no dia seguinte, dia 12 de abril. Ele desencarna numa quinta-feira, véspera da sexta-feira da Paixão, e teve o seu corpo sepultado na Sexta-feira Santa. Isso é algo muito interessante, algo muito simbólico para um espírito desse quilate, que ao termo da sua jornada retorna ao mundo espiritual para colher a palma da vitória. E um espírito que, por certo, inspirou o doutor Ivon Costa, que também era seu colega, que era médico, que no final da existência, afastando-se um pouco mais das querelas, das questúnculas do nosso movimento espírita de então, já quando retorna da Europa em 1932 e se estabelece definitivamente
na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde vai viver os seus derradeiros dias de uma existência curta, breve, de apenas 34 anos, quase com a idade de Jesus. Ivon clinicava gratuitamente como um médico dos pobres naquele contexto, para que assim pudesse fortalecer mais a sua fé e ter a oportunidade de sentir mais intensamente em seu coração a beleza dessa doutrina que tocou o seu coração, fazendo com que aquele ex-seminarista, combativo em relação às questões que se colocavam contra o espiritismo naquele contexto, e porque tinha uma razão de ser, mais tarde, usando uma expressão dos nossos dias, de um célebre cantor da minha adolescência, não da sua, Daniel, que é mais novo do que eu, chamava-se Beto Barbosa, que tinha a tal da lambada, então ele propunha adocica, né? Era uma palavra que se adaptou à nossa língua, então ele adocicou o seu coração. Ele luarizou a sua alma para viver aqueles momentos derradeiros antes de retornar ao mundo espiritual. Dia 12 de abril, ontem, nós tivemos também a oportunidade de relembrar o retorno ao mundo espiritual há 96 anos de Leon Denis, o filósofo poeta do espiritismo, o maior orador espírita europeu, e que depois de Allan Kardec é indubitavelmente, entre os vultos do espiritismo europeu, aquele cuja contribuição, sobretudo em nosso país, é notável, pela forma encantadora e única de conseguir traduzir o pensamento espírita. O mês de abril é o mês da data magna, sobre a qual aqui fizemos menção, a mais importante, que é o 18 de abril, o aniversário da nossa doutrina. Mas o mês de abril também, que às vezes abriga pela mobilidade do calendário lunar, a Semana Santa, que neste ano caiu no dia 7 de abril, é o mês também do lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 15 de abril. E muito possivelmente, conversávamos com o Daniel nos bastidores, foi mercê dessa data que esses irmãos abnegados de outrora resolveram estabelecer esse ponto de partida dos estudos do Espiritismo, idealizando esta instituição que, no próximo dia 15 de abril, irá completar 76 anos. Dia 15 de abril, que também desencarnou um grande nome do Espiritismo, pouco lembrado pelos espíritas dos nossos dias, espírita inglês, jornalista, médium notável, que se correspondeu com Rui Barbosa, que era simpático ao espiritismo, um grande político baiano. Eu me refiro ao médium William Stead. Esse médium é pouco lembrado, mas quase sempre se fala mais do terrível acidente que o vitimou, que ocorreu no dia 15 de abril de 1912, o naufrágio do Titanic, no qual ele estava presente quando ocorreu aquele fatídico episódio. Então, tudo isso acontece no mês de abril, que é um mês, portanto, muito especial para nós, e, obviamente, é incluindo a data de fundação do Centro Espírita Ivon Costa. Mas, voltando ao personagem principal, nós não vamos aqui falar pormenorizadamente da biografia de Ivon Costa, porque cremos muito que vocês a conheçam, mas vamos tentar trazer alguns detalhes dessas buscas que fizemos e compartilhar também algumas novidades, começando aqui por Fortaleza, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer a Elaine, o Ronaldo, e colher as informações necessárias para que pudéssemos, e certamente isso acontecerá, se Deus assim nos permitir, em breve tempo, fazer algum trabalho, alguma biografia sobre essa figura tão importante do nosso movimento espírita, lamentavelmente esquecido de muitos, de mim, de nós, de vocês, não. Mas o Brasil Espírita ainda não conhece Ivon Costa. O Brasil Espírita ainda não conhece nem mesmo Viana de Carvalho, a glória da oratória espírita até a primeira metade do século passado. O Brasil Espírita, inclusive, está se esquecendo de Chico Xavier. É impressionante, porque Chico partiu no dia 30 de junho de 2002 e observamos muitas pessoas consultando outras obras ditas psicografadas de autoria
duvidosa as circunstâncias em que são recebidas, quando nós temos uma literatura pelo legado de Chico Xavier, via Chico escreveu Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz, trazendo-nos mensagens ilustrais do mundo maior. Mas em relação a Ivon Costa, nós, em 1994, portanto, há quase 30 anos, quando iniciamos as nossas buscas, somos egressos do movimento de Juventudes Espíritas daqui de Fortaleza, nós resolvemos encetar uma pesquisa, Daniel, visando ao resgate da memória histórica do Espiritismo aqui no Ceará, porque praticamente não havia nada, como infelizmente não há em muitos estados do nosso país. A questão da memória, sobretudo no movimento espírita, é algo, com exceções, evidentemente, que se deixa muito a desejar. E aí foi quando nós soubemos que, em novembro de 1925, Ivon Costa, que conhecíamos pelas mensagens mediúnicas veiculadas através de Divaldo Franco, houvera passado aqui por Fortaleza. E aí nós fomos às fontes primárias, nós fomos aos jornais da época, primeiro para pontuar esse período. Foi de quanto tempo? E aí foi que descobrimos, e foi quando conversamos com Elaine por primeira vez, que Ivon veio a Fortaleza com a sua primeira esposa, que as biografias normalmente não registram, e que ela estava grávida, no 9º mês de gravidez. E Ivon teve uma filhinha nascida aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, que a Elaine conheceu e que desencarnou há alguns anos. Ivon, portanto, teve esse link, esse vínculo também espiritual com Fortaleza. E, naturalmente, Ivon, com um estilo de oratória retumbante, a oratória, é preciso entender, para quem muitas vezes hoje não entende, ela é uma arte, cuja origem remonta à velha Grécia. É a arte do bem dizer, é a arte de convencer, é a arte de persuadir através da palavra falada. E o Espiritismo, embora tenha vindo num contexto em que se valorizou o texto impresso, a grande invenção de Johannes Gutenberg, ou Gutenberg, a invenção da imprensa no século XV, os livros, a impressão mais facilitada pela tecnologia do século retrasado, permitiu que nós tivéssemos o Livro dos Espíritos, por exemplo, com a primeira edição esgotada 3 meses após o lançamento da mesma. E a segunda edição, e definitiva, acrescida de grande parte das perguntas que nós conhecemos, praticamente a metade, é de 1860. Mas, mesmo assim, o Espiritismo não prescindiu, não dispensou do concurso de eloquentes propagandistas. E nesse mistério nós temos, e já falamos de Leon Denis, o próprio Arthur Conan Doyle, embora com o espiritismo inglês, era também uma presença sempre constante e solicitada dos congressos espíritas internacionais. Ivon participou de um deles na década de 1920, na Europa. Nós vamos ter também a figura notável de Viana de Carvalho, que, para Divaldo Pereira Franco e para os seus contemporâneos, foi indubitavelmente, este sim, a maior glória, a grande expressão da oratória espírita no Brasil. Depois dele, praticamente, aí sim, a opinião muito particular desse historiador, entra em cena Ivon Costa. Jovem, no início da década de 1920, ex-seminarista, um homem de largos conhecimentos, de uma memória privilegiada, com a facilidade, talvez a reencarnação explique, as andanças dele no passado, de assimilar várias línguas. Ele era um poliglota, e se valeu dessa possibilidade de ser um poliglota, como Allan Kardec o fora no passado, para fazer o que Viana de Carvalho não fez, porque Viana percorreu quase todo o país. Mas Ivon, além de ter percorrido também quase todo o país, ele teve o ensejo de ser o vanguardista, o pioneiro, o bandeirante do nosso movimento espírita, a levar a boa nova espírita além do Atlântico, para a Europa, estando em vários países, isso em grande parte facilitado também pelo seu trabalho de tradutor da Paramount, naquela época do cinema mudo, naquela época dos filmes antigos de Charlie Chaplin, com o piano tocando no cinema, mas do filme não se ouvia nada, a tecnologia não permitia, só no final dos anos 20, início dos anos 30, é que nós vamos ter o cinema falado, mas se usavam os caracteres, e ele aprontava esses caracteres pela Paramount, era uma figura realmente
extraordinária, muito talentoso nessa arte, e vai ser a partir, portanto, do início dos anos 20 que, de forma mais obstinada, ele vai começar o seu trabalho de propagandista, de tribuno do espiritismo. E vai ser a partir, exatamente, mais precisamente, do ano de 1923, que ele vai acompanhar o processo de organização de um documentário de 25 minutos, que nós encontramos, inclusive na época, surpreendemos a Elaine, Daniel, porque esse documentário, que talvez ainda hoje seja o mais antigo documentário espírita da história do espiritismo no Brasil, de que nós dispomos, nós conseguimos recuperar. Hoje está disponibilizado na internet, mas na época não. Quando nós falamos para a Elaine, imagina a surpresa de alguém que ama Ivon Costa. Elaine, eu descobri um filme mudo em que nós vemos o doutor Ivon Costa presente. Eu disse, não acredito, Luciano. Pois é. Ele está trajando um elegante terno branco, difícil de ser identificado, porque só conhecemos em grande parte. Hoje há outras fotos. O doutor Ivon barbado, mas ele está novinho, com um largo sorriso, muito parecido com esse do Daniel. Aparecia ao lado do médium Moza, que era o personagem principal desse documentário. O documentário se intitulava As Curas do Médium Moza, ou algumas traduções colocavam Os Milagres do Médium Mozart. O professor Mozart. Montamos também um artigo, os irmãos podem encontrar pela internet, e publicamos a respeito desse médium no jornal Mundo Espírita, a passagem dele também por Curitiba, no Paraná. E o Ivon se encantou com esse médium, à época, estudou, tornou-se seu amigo, e lançou mão desse filme. Interessante é que no filme nós vemos esse jovem, radiante, o Ivon Costa, novinho, chapéu branco, moda da época, aquele chapéu Panamá, sorrindo, olha, conversa com o médium, claro que não diz nada. Há um jantar, ele está lá no jantar com os amigos. Quem quiser pode assistir ao filme aí perfeitamente. Acho que a Elaine já deve ter divulgado para vocês há algum tempo. Nós passamos para ela, dava para tirar algumas imagens novas do Ivon. Um belo terno branco. É o único que está de terno branco, dá para identificar. E o médium parece que tinha uma atenção, consideração muito grande para com ele, porque de vez em quando olha, sorri. Mas o fato, queridos, é que vai ser através desse filme e a divulgação do mesmo que Ivon vai ganhar popularidade. Ele vai percorrer o Brasil divulgando esse trabalho, que foi importantíssimo, e fazer, para a época, algumas palestras com a sua pedagogia, hoje bem recomendável, com a didática única, de apresentar nos principais cine-teatros da época esse filme, seguido de uma conferência, de uma explicação a respeito dele. Então, Ivon fez isso em quase todas as cidades, sobretudo a partir de 1924, quando o filme foi nacionalmente divulgado. E assim aconteceu em Fortaleza, assim aconteceu em Curitiba. Ele procurava, naturalmente, as pessoas vinculadas ao espiritismo, vinha nessa peregrinação mambembe, itinerante, aí com a companheira, a sua primeira companheira, grávida, interessante isso. Aqui em Fortaleza ele chega em novembro de 1925 para lançar o filme. Lemos nos jornais da época, naturalmente, imagine vocês, uma sociedade ultramontana, conservadora por excelência, como a nossa aqui, pela tradição católica. Lembremos que o Brasil, até 1891, quando nós vamos ter a segunda Constituição Nacional, a primeira é de 1824, ainda do Império, a primeira Constituição estabelecia que a Igreja Católica Apostólica Romana ela era a religião oficial do Brasil. O Brasil tinha uma religião oficial. Se você tem uma religião oficial, com todo respeito, o Espiritismo nos diz claramente que todas as religiões são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus. Claro, desde que, obviamente, você viva em plenitude, onde você estiver, os preceitos da sua religião. Então, nós tínhamos uma religião oficial. Sendo assim, as outras eram religiões à margem do processo, de tal maneira que, inclusive, se você se candidatasse a um cargo político, se quisesse ser vereador, deputado, você só poderia se candidatar se fosse católico, se fosse protestante, se fosse judeu, se fosse espírita, embora alguns tentassem driblar isso, dizendo que o espiritismo não era religião. O próprio Dr. Bezerra de Menezes só se proclamaria espírita em 1886, em parte por causa disso, pouca gente sabia. Então, nós vamos ter
portanto, a primeira Constituição já da República, a República é de 89, mas a primeira Constituição republicana é de 1891, aí sim, dando essa liberdade maior. Mas mesmo assim, sobretudo no Nordeste, no norte do Brasil, como era chamado, havia uma reação inevitável frente às novas doutrinas, sobretudo as de cunho espiritualista, e especialmente aquelas que aventavam a possibilidade do intercâmbio com o mundo espiritual, a comunicabilidade dos espíritos, e propalavam a ideia das múltiplas existências ou da reencarnação. Ivon vinha nessa linha. Ivon vinha divulgando o fenômeno mediúnico. Embora esse médium, quando nós observamos as suas curas, ele tinha muito, evidentemente, da capacidade extraordinária desse sensitivo, de se valer da sua mente para fazer alguns processos de cura sob sugestão hipnótica. Nós observamos, a gente faz até alguns truques na época que hoje alguns hipnotizadores fazem em apresentações, até em programas de televisão. Mas realmente esse homem tinha um magnetismo extraordinário e deu indiscutivelmente uma grande contribuição. E foi graças ao trabalho de Ivon Costa que o médium Moser, que gerou polêmica, naturalmente, diante do fenômeno que prodigalizava, em muitos dos estados por onde passou. O Ivon, portanto, usava esse filme. Naquela época, quase todo cine-teatro, porque era um cine e um teatro ao mesmo tempo, tinha alguém tocando piano para que ficasse só o cinema mudo e as pessoas acompanharem, né? Pelo menos com um fundo musical. E durante esses 25 minutos, era um curta, nós podíamos assistir ao filme, e depois, aí é que entrava a surpresa, o doutor Ivon Costa, com a sua voz de barítono, com a voz radiofônica, com a voz de trovão, como alguns assim sinalizavam, veja bem, naquela época, uma pessoa como eu, que tem uma voz débil, se fosse ter de falar para um auditório de 500, de 600, de 1.000 pessoas, haja pulmão. Então você tinha que impostar a voz. Por isso que dissemos que a oratória era uma arte. A arte de convencer através da palavra falada. Nós tivemos grandes oradores do passado, Paulo de Tarso, Inácio de Antioquia, pelo mundo cristão, na Idade Média, o Taumaturgo de Pádua, Fernando de Bulhões, o Santo Antônio de Pádua, São Bernardo de Clairvaux, grandes oradores. No Brasil do século XIX, o frade franciscano, que desencarnou cego, Francisco de Monte Alverne, também era um excepcional orador. Na política, Carlos Lacerda, mais recentemente, no movimento espírita, ainda hoje, Divaldo Pereira Franco, antes, no seu estilo um pouco diferente, Milton Boechat, e no estilo mais próximo de Ivon Costa, amigo pessoal da Elaine, que teve a aventura de conhecer, um orador excepcional, por quem temos um carinho especial, lamentavelmente esquecido do movimento espírita, Jacó Rosman Neto, do Paraná, que fez um trabalho admirável, divulgando o espiritismo pelos mais longínquos rincões do nosso Brasil, sobretudo nos anos 1960. Mas o fato é que Ivon terminava a apresentação do filme e aí começava a sua exposição. E haja falar. Naquela época, as exposições não eram como hoje, em que vocês, por exemplo, agora, já aguardando aí o final da nossa exposição, ficam olhando para o relógio para ver se, de repente, a palestra acaba logo. Mas lá naquela época não tinha como sair. E era palestra de 1h30 depois do filme. Ou seja, fazendo um total de 2h30, em que ele, valendo-se desse recurso de uma pedagogia mais condizente com os nossos dias, fazia a sua preleção, normalmente sobre o filme ou em sequência, falando de um assunto eminentemente doutrinário. Naturalmente que as pessoas pagavam para entrar, não para assistirem a palestra, é preciso que se ressalve, mas para assistirem ao filme, porque ele tinha uma equipe que ele tinha que pagar para poder passar o filme nos cinemas, além do aluguel do cinema. Mas também nós encontramos vários registros, inclusive no artigo que fizemos para o Mundo Espírita, da FEP, Federação Espírita do Paraná, em que ele pegava esses recursos, destinava ao pagamento da equipe técnica e do cinema, e a outra parte ele doava para as instituições espíritas locais, como aconteceu, inclusive, nós colocamos um documento
no artigo que escrevemos, ele doou uma quantia substanciosa à Federação Espírita do Paraná. A reação do clero era imediata. E é preciso entender, muitos espíritos, mas naquela época, as polêmicas... Todos os grandes espíritas do passado polemizaram. O doutor Bezerra de Menezes polemizou nos estudos filosóficos, porque se fazia necessário, não que se quisesse, mas diante de uma reação virulenta, caluniosa, em relação a uma doutrina que os críticos desconheciam. Viana de Carvalho, então, mais ousado, à semelhança de Ivon Costa, com a têmpera do apóstolo Paulo, fez várias polêmicas aqui em Fortaleza e por onde passou. O angelical Eurípedes Bazanufo, desencarnado em novembro de 1918 pela influenza, à época, a gripe espanhola, que não era espanhola, era americana. Nós vamos ter o grande Eurípedes Bazanufo, do Triângulo Mineiro, aí pertinho de você, polemizando com o padre local. Então você tinha que sair dessa zona de conforto. E Ivon era ousado. Só que Ivon, o grande Ivon, ele gostava. Dava um boi para entrar numa briga, como se diz no popular, e uma boiada para não sair. Eu diria até que ele dava uma boiada para entrar numa briga, e 10 para não sair. Mas porque ele gostava, porque tinha um raciocínio rápido, uma inteligência fulgurante. Então, muitas vezes, ele fazia algo que somente alguém que conhece a doutrina, e ele tinha um conhecimento eclético, é um detalhe. Ivon, como muitos espíritas até então, ele tinha conhecimento do espiritismo, mas ele também tinha muito conhecimento da teosofia, do ocultismo, das doutrinas esotéricas. Ele era maçom, deixou uma obra extraordinária em que ele tem a oportunidade de falar a respeito do novo clero, faz uma crítica à igreja de então, a forma como se tentava obstaculizar o avanço do espiritismo, mas com razão, claro que de maneira respeitosa. E isso era reproduzido pela imprensa da época, a principal mídia até então em nosso país. Então, vocês imaginem a repercussão. Ivon fez várias conferências, teve tentativas até de boicotar a sua preleção, como vocês sabem, aqui no Nordeste, em Alagoas, por exemplo, se foi organizado um espaço num cine-teatro para uma conferência e o pároco local, o bispo, resolveu proibir. Ele não contou 2 vezes. Isso nós, inclusive, ouvimos de uma entrevista da segunda esposa dele, Dona Norina, que o Ronaldo, esposo da Elaine, fez na década de 1970, em que ela falava dessa voz de trovão do Ivon, da sua mediunidade, porque é interessante, ele próprio dizia na sua humildade sincera e espontânea, quando a esposa chegava junto dele e dizia que a palestra tinha sido maravilhosa, ele dizia, não, entenda sempre que quando a palestra for boa, não sou eu, são os espíritos que me influenciam, que me intuem a proferir. Se ela for mais ou menos, aí sou eu, né? Para não dizer que foi ruim. Então, era um orador realmente que petrificava os auditórios. Então, nessa tentativa da igreja de boicotar a sua preleção, ele vai para a escadaria da igreja, de uma principal praça em Maceió, e aí, mesmo diante do sino da igreja que tocava, a sua voz tonitruante, a sua voz de trovão, se tornava audível. E, naturalmente, que o tumulto acontecia. Era um procedimento semelhante à de Paulo, a velha Ágora, quando visita Atenas. Então, somente quem ama a doutrina e que tem essa coragem é capaz de fazer isso. Aqui em Fortaleza foi interessante, porque quando ele chegou em 1925, o tempo não nos permite, vocês podem nos chamar aí oportunamente, viu, Daniel, que esses causos aqui, essa história, nós vamos contando, porque tem a passagem dele tumultuada em Belém do Pará, ele desce aqui pelo Nordeste, mas era uma figura realmente sensacional, admirável, não pode ser esquecido. E aqui em Fortaleza, veja já o que é que ele fez. Nesse período em que ele passou, muitas críticas do jornal da época, principalmente o Jornal Católico Nordeste, a igreja ficava encolerizada, infelizmente a expressão era essa mesmo, uma reação virulenta e violenta contra ele. Diziam calúnias, impropérios, tentavam desqualificá-lo, e o mais interessante e surpreendente, ele no teatro principal daqui de Fortaleza, que é o Teatro José de Alencar, fundado em 1910, que ainda hoje existe, ele, depois do filme e da preleção, haja coragem, ele abria, ele franqueava a palavra para quem estivesse ali. Houve uma vez, inclusive, até que um conhecido pregador protestante daqui de Fortaleza se manifestou e foi travada uma polêmica. No Paraná,
ele foi tão aplaudido que ele começava com poucas pessoas, 100 pessoas, e à medida que as pessoas iam divulgando, 500 não cabiam mais na sede da Federação Espírita do Paraná, tiveram de arranjar um espaço maior no teatro local. E aí já se registrava público de 800, de 1.000 pessoas. Então, era algo extraordinário para a divulgação do espiritismo. Quantas pessoas se tornaram espírita por causa de Ivon Costa? Ouvindo as preleções desse jovem, talentoso orador espírita. Então, Daniel, ele chegou aqui em Fortaleza e foi assinalada, marcada uma palestra dele no coração da cidade. Fortaleza já era uma cidade bem desenvolvida naquela época, e na Praça do Ferreira, que é a praça principal de Fortaleza, ainda hoje, para quem visita, ao hotel em que o Leopoldo Machado se hospedou, quando passou aqui em Fortaleza por ocasião da Caravana da Fraternidade, em 1950, que fica bem de frente, e havia um coreto, muito comum nas praças. O Ivon vai para esse coreto, só para finalizar a nossa preleção. Aí ele chega no coreto, quando ele chega lá, depois de ter sido anunciado, qual não foi a sua surpresa? Havia 20, 25 pessoas apenas. E as pessoas, os transeuntes passando, não davam a menor atenção. Aí ele se vale dessa estratégia. Diz o jornal de onde pensamos essa informação. Ele começa a gritar a plenos pulmões. Imagine uma voz tonitruante daquela, qualquer um pararia para ouvir. Maldito seja Deus. Dá uma pausa. Maldito seja Jesus Cristo. Já tinham parado o triplo de pessoas, 25, 50. Maldito seja o Santo Espírito. Aí já tinha 100 pessoas, 200 pessoas. E quando ele provoca a atenção das pessoas, aí ele começa. Assim dizem os ímpios, os incrédulos, os ateus, os materialistas, mas eu que sou espírita, não. Aí começava o discurso, arrebatava a multidão. Né? Olha a estratégia e a coragem de um homem desse, meu irmão. Eu não sei, Daniel, se você teria, eu não teria coragem de fazer isso. Né? Então, ele tinha uma coragem indômita e contribuiu para que o espiritismo aqui florescesse, como no seu torrão natal, em Minas Gerais, e sobretudo no Rio de Janeiro. Numa das fotografias que foi mostrada em homenagem a ele se apresenta aí num teatro em Porto Alegre, no mês de janeiro. Ele está ali fazendo uma preleção, menos de um mês antes dele desencarnar. Então, muito jovem, tem um acidente vascular cerebral e desencarna e retorna triunfante ao mundo espiritual. Em rápidas palavras, nessa colcha de retalhos, nesses respingos históricos breves que compartilhamos com os irmãos de Juiz de Fora, nessa homenagem que de coração, querido, muito feliz, nós prestamos a esse grande trabalhador do movimento espírita, repetimos, esquecidos de muitos, de mim e de vocês, não, que o homenageamos nesta noite tão especial, em que a casa que o homenageia, dando-lhe o nome, completa no próximo dia 15 deste mês de abril, repetimos, um mês tão importante, a história do espiritismo em nosso país e no mundo, completa 8 décadas, 76, são 8 décadas de atividades ininterruptas, divulgando a mensagem da Boa Nova Espírita. Muito obrigado, meu querido, pelo carinho, pelo afeto, pela ternura do acolhimento, e votos de um feliz aniversário a todos os trabalhadores da instituição. Paz e bem. Paz e bem. Luciano, nós é que agradecemos, porque foram minutos assim em que a gente ficou fixo aqui, né? Na forma como você traz, né? Dos conhecimentos, das passagens. Então, foram muitas informações que não tem como a gente sair, não tem como viajar, não. A gente ficou aqui agarradinho, né? E olha, você tem muita coisa para falar aí do Ivon, que você lá para frente, se Deus quiser, que você possa arrumar uma vaguinha para que a gente continuar mais ouvir você, que foi muito bom mesmo, tenho certeza disso, né? Todos aqui do Ivon Costa, tenho certeza que estão gratos, estão felizes, tenho certeza que Ivon Costa, a espiritualidade amiga, também estão satisfeitos.
Olha, até para agradecer a todos que estiveram aqui conosco, e tem quem vai estar também depois nos assistindo, né? Até o nosso irmão lá do São Leopoldo, Rio Grande do Sul, ó, da Sociedade Espírita Ivon Costa, né? Nos parabenizando aí. Muito obrigado, Gilberto Luiz. Um abraço apertado para todos vocês aí também, né? Da Sociedade Espírita, que leva aí o nome, né, do nosso mentor, que aí também está com vocês, né? Então, a gente fica muito feliz. Luciano, depois eu vou te pedir esse link ou vídeo aí que você falou, que a gente vai poder divulgar aqui nas nossas redes sociais, nossos grupos, sim, se você puder. Claro, já está divulgado. Vamos passar para você, sim. Maravilha. Olha, leva o nosso abraço apertado, como a gente falou no início, sinta-se abraçado, tenho certeza que a gente está aqui virtualmente, mas a gente capta, né, essas boas vibrações de todos que estiveram conosco. Vocês também que estão em casa, sintam-se abraçados, né, por todos nós aqui da Casa de Ivon Costa, e a nossa gratidão, né, por participarem conosco desta noite, dessa fala tão especial, né, comemorativa, da gente relembrar e saber um pouco mais sobre Ivon Costa, como o Luciano disse, né, ainda precisa ser mais conhecido, né, dentro do movimento espírita, e realmente é mais restrito. E isso é muito bom, porque a internet nos favorece isso, né? E fica aqui gravado, e aqueles que quiserem ter um pouco mais de entendimento, vai estar sempre acessando. E o Luciano colocou, né, a nossa amiga lá da Federação do Paraná, né, a Malena, aí ele relembrou, o artigo dele está lá desse mês de março, né, Luciano? Lá na Federação Espírita do Paraná. Dá para pensá-lo aí, virtualmente, ele é disponibilizado no jornal Mundo Espírita. Exatamente. Só entrar lá no site e captar. E nós lemos aqui, foi muito bacana o artigo, e é mais história aí sobre Ivon Costa. Luciano, muito obrigado mais uma vez. A gente vai te convidar para a gente fechar essa noite, para você fazer uma prece para a gente. Tá bom? Prazer, querido. E um abraço apertado para todos que estiveram aqui conosco. Eu vou colocar uma pequena música de fundo, Luciano, aí é só você habilitar o microfone, tá ok? Então, gente, vamos orar, vamos mentalizar nosso Mestre Jesus e vamos elevar o nosso pensamento para esse nosso encerramento. Amigo Jesus, Mestre, Senhor de nossas vidas, há poucos dias, o mundo cristão, uma vez mais, dolorosamente evocou o triste episódio do Gólgota, numa demonstração patente do teu amor incondicional pela humanidade terrestre que guias e administras desde tempos imemoriais. Permite, Senhor, que nesse instante nós possamos sentir intensamente a tua presença terna, amorosa em nossos corações. Que possamos, Senhor, não obstante as urzes, os calhaus, os espinhos do caminho, não esmorecermos, não desistirmos, mas perseverarmos nessa árdua, porém necessária, caminhada de ascensão espiritual. Que possamos, Senhor, nesse instante, através desta interação fraterna, valendo-nos dos recursos da tecnologia dos nossos dias, neste dia tão especial, a família espírita de Juiz de Fora, notadamente aos irmãos que, como uma colmeia integrada de trabalhadores do bem, conduzem os destinos desta instituição, que há 8 décadas, quando completa, no próximo dia 15, 76 anos de seu surgimento, homenageando este seu valoroso ceareiro, eles possam continuar sempre imbuídos desse bom propósito de mais e melhor servir a tua causa,
rediviva através do Espiritismo. Abençoa, Senhor, todos os irmãos do Centro Espírita Ivon Costa e desta casa que aniversaria neste mês, dela possa emanar-se para todo o Brasil vibrações de ternura, de paz e de amor. Sê com eles, Senhor Jesus, sê com todos nós, divino amigo, agora, hoje e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Aqueles que, porventura, continuarem conosco no canal, daqui a pouquinho, 9h15, a gente estará no Evangelho no Lar das nossas quinta-feiras. Abraço apertado, Luciano. Abraço apertado para todos.